vigilância de criminoso psicopata? Esses caras fazem de verdade aquela porra. Isso é loucura! Battlefield 4 estava no ar há pouco tempo quando a Electronic Arts revelou que estava trabalhando em outro game que carregava Battlefield no nome. Entretanto, diferente do que muitos imaginavam, não se tratava de Battlefield Bad Company 3, mas sim de Battlefield Hardline. Não demorou muito para que os fãs da série se dividissem em dois grupos. Por um lado, havia aqueles que acreditavam que estava cedo demais para algo relacionado a Battlefield, ainda mais com a proposta de trazer uma história envolvendo policiais e bandidos. Do outro, estavam aqueles que defendiam a aposta e depositavam algumas de suas esperanças no novo jogo. E é aí que fica a pergunta: qual grupo está com a razão? É exatamente isso que você confere nessa videoanálise do BJ. Começando pelo ponto onde Battlefield fez sua história, temos a porção multiplayer. Quem já se arriscou em algum game antigo da série sabe que esse é o ponto forte da franquia da EA, a ponto de aparecer antes da campanha no menu de seleção. Sabendo disso, a Visceral Games, que trabalhou em Dead Space e Army of Two: The Devil's Cartel e ficou a cargo desse episódio, se esforçou para fazer a lição de casa de forma correta e conseguiu. Tudo o que você espera do multiplayer de Battlefield Hardline está aqui, com direito a algumas novidades. Não se preocupe, modalidades clássicas como Conquista e cada equipe por si permanecem aqui, mas elas vêm acompanhadas por outras 5 opções feitas para explorar um pouco mais da ideia de confrontos urbanos. Uma dessas opções, por exemplo, é o modo roubo. Aqui, os bandidos devem unir forças para conseguir os pacotes de dinheiro e levá-los a outra localização. Aos policiais, cabe a missão de pará-los como puderem e fazer de tudo para que a grana permaneça no lugar de onde nunca deveria ter saído. Já dinheiro sujo vem como uma variante do roubo. A diferença é que aqui, os policiais também devem se mover para obter grana, uma vez que o dinheiro obtido serve como uma prova contra os criminosos. Já os bandidos precisam, mais uma vez, correr para tirar os agentes da lei do caminho e, de quebra, carregar o máximo de cédulas que conseguirem. Ampliando a relação, também temos resgate e mira. Pouco inspiradas, essas opções exploram um confronto entre quintetos numa mecânica que lembra o que vimos em Counter-Strike. Enquanto em resgate é preciso levar ao menos um refém com vida até o ponto indicado, em mira, um dos policiais se torna um VIP que deve ser protegido pelos demais jogadores do time. Se você está fazendo as contas, certamente se tocou que falta uma opção ainda. Trata-se de ligação direta, possivelmente uma das mais divertidas do grupo. A ideia aqui é a mesma vista em Conquista, mas em vez de manter pontos fixos, os jogadores devem pilotar carros pelo maior tempo possível para drenar os tickets do adversário. E nada de se esconder, pois o jogo incentiva a ficar passeando pela fase ao oferecer pontos extras para quem dirige em alta velocidade. Entretanto, ainda fica no ar a ideia de que talvez a produtora pudesse ter feito algo mais para os fãs de um bom multiplayer. Tudo bem, os modos apresentados aqui até são capazes de trazer um pouco de variedade à ação e os mapas são bem diversificados, mas tendo em vista tudo o que acontece nessa guerra urbana, certamente haveria algo mais a ser explorado. Sem comentário seria sem comentário. E enfim chegamos naquele que vinha sendo considerado o ponto forte do game, o modo história, divisor de opiniões e que surgiu como uma tentativa de explorar coisas novas dentro da série Battlefield. Mendoza, dá o meu escritório agora. O enredo visto aqui conta a história de Nick Mendoza, detetive da polícia de Miami que nos primeiros minutos de jogo aparece em um ônibus sendo transportado para uma penitenciária. Os motivos que o levaram a tomar esse caminho é o que você descobre enquanto avança pelas fases da campanha do jogo. Ei, Houston, olha pra frente.
Aliás, o fato de a história não começar exatamente do início remete ao que vimos em Battlefield 3 e dá ao jogador a oportunidade de acompanhar uma trama tão intensa quanto a vista no terceiro game canônico da série da EA, com direito a momentos de traição, mudanças que afetam a vida dos personagens e, por que não, algumas explosões para garantir que o DNA da franquia está presente neste episódio. A ideia de recorrer a uma história envolvendo policiais e bandidos foi uma decisão acertada da Visceral Games. Os capítulos aqui estão divididos em formato de episódios e lembram um seriado, algo que fica evidente quando você decide fechar o game por algum motivo e tem a oportunidade de ver trechos do que está por vir. Além disso, o roteiro garante bons momentos de diversão em uma campanha que vai facilmente ocupar cerca de 10 horas do seu tempo, ainda mais se tentar seguir pelas fases agindo de modo furtivo. Esse, aliás, é um dos trunfos vistos aqui. O game incentiva você a seguir furtivamente na maior parte do tempo, seja para livrar a sua cara de confrontos desnecessários ou para garantir que você obtenha novos equipamentos de maneira mais rápida. Tudo aqui conta ponto. Prender um oponente com mandato sem causar dano, utilizar o scanner do seu celular para saber a localização dos inimigos e até mesmo mostrar o seu distintivo e prender os oponentes em seguida somam pontos ao seu placar. Ainda que essa seja uma boa adição, é muito fácil conseguir tudo o que você precisa antes de chegar ao final do game. É bem possível que tudo esteja habilitado assim que chegar à 7ª ou 8ª missão, e sem precisar de muito esforço para isso. E por falar em esforço, vale ressaltar que a inteligência artificial não é das mais apuradas. Caso renda 2 oponentes ao mesmo tempo, o outro geralmente vai ficar parado observando a cena, enquanto você prende o parceiro. Também há momentos nos quais um aliado passa na frente de um adversário e ele fica lá, olhando para o nada, sem sequer tentar acertá-lo. Você sabe que isso é uma armadilha? Claro que é. Então sai fora. E o que falar da dublagem da versão nacional? Nós derrubaremos eles juntos. O assunto vem sendo discutido largamente depois do anúncio de que Roger Moreira, vocalista do Ultraje a Rigor, emprestaria sua voz ao protagonista. O cantor até que se esforçou em diversos momentos para passar a emoção certa para o personagem, mas no geral o trabalho ficou bem raso por alguns motivos, como a entonação e até mesmo o modo de falar algumas frases. Provar que veio sem cortes da fonte. Correto. O mesmo vale para boa parte do restante do elenco escolhido, que não fica muito longe. Você até vai ouvir vários palavrões enquanto estiver jogando, mas de que adianta eles aparecerem para dar uma ambientação mais próxima do que é visto em guetos, enquanto todas as demais frases são faladas com um português totalmente correto? É, cara. Na próxima vez. Mesmo com alguns tropeços, Battlefield Hardline consegue cumprir a promessa de entregar novidades em uma boa campanha e, ao mesmo tempo, manter aquilo que era esperado do multiplayer. Haveria espaço para melhorias e até mesmo para a adição de alguns elementos em ambas as frentes, mas seria errado dizer que esse é um jogo para ser ignorado, quando na verdade, seja você um fã da série ou apenas um amante de um bom tiroteio, deve conferi-lo. E não se esqueça de conferir a análise completa de Battlefield Hardline e de muitos outros jogos no BJ. Fique de olho no site e no nosso canal do YouTube e até a próxima. Você tá convencido de que é um dos mocinhos? Filho, isso não existe.